dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Pode sentar, por favor. Eu quero começar a leitura. Abre, se você trouxe a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2. Eu vou começar do versículo 2 em diante. Eu até aproveito a oportunidade para pedir para cada um que está aqui comigo nessa manhã, mesmo fria, mas a gente sabe que não importa a condição que as coisas elas se encontrem ou estejam aqui fora, pode estar um clima frio, pode estar calor. Se nós não investirmos e não dermos atenção ao que está acontecendo dentro de nós, dentro do nosso interior, que é o principal ponto, até porque Deus não está preocupado, em primeiro lugar, com o que eu estou fazendo. Se eu tento ganhar a atenção de Deus, ou chamar a atenção de Deus para a minha vida, pelo que eu faço, esse para Deus não é o primeiro ponto. O que chama e o que toca o coração de Deus está totalmente relacionado à vida interna de obediência, de fidelidade que eu tenho com Deus. Até porque a gente tem que lembrar que a nossa mente é uma vida, diga comigo, é uma vida oculta. Aqui, há muitos pensamentos nessa vida que tem aqui, e que se esses pensamentos, eles não são combatidos, eles não são trabalhados, eles não são substituídos, é lamentável o tamanho das perdas que as pessoas acabam sofrendo na vida delas. E o que é mais lamentável é elas não aprenderem com os exemplos do qual elas acabam vendo, ouvindo, presenciando, mas principalmente com a sua própria vida, com perdas que ela sofreu na própria vida dela. Então eu quero começar lendo a carta que o Senhor escreveu ao anjo da igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse 2:2, e começa dizendo assim: conheço as suas obras. Na tradução da NVT, o Senhor começa falando sei. Eu sei, eu conheço as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha como isso é forte. Quem lê a carta que o Senhor escreveu
para a igreja de Éfeso, para o líder dessa igreja, a princípio, você fala, puxa, que liderança é essa? Que anjo é esse? Que servo do Senhor, tão comprometido, dedicado. Ainda estava meditando e estudando, naquela época que essa carta foi escrita, até porque a igreja de Éfeso, ela ficava na província romana da Ásia, e aquela época, essa cidade era uma das mais importantes. Era uma cidade aonde até o centro bancário, naquela época, era o mais rico que existia no mundo. Então, a condição ao qual as pessoas viviam naquela época, levava elas, literalmente, a estarem envolvidas com muitas coisas. Terem que se dedicar muito ao que elas tinham que fazer. Tenho muitas atribuições, muitas obrigações, tanto que você está vendo o Senhor falando a respeito das obras. Eu conheço as suas obras. Deixa eu apresentar para você aqui a tua cartilha de vida, ou seja, o teu checklist de assuntos, de questões, de atribuições. Olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, eu vejo o que você se esforça, se dedica, eu vejo a tua perseverança, você é uma pessoa perseverante. Eu sei que você não tolera homens maus, você não pode tolerar homens maus, você aprendeu a não tolerar homens maus, e que você põe à prova os que dizem ser apóstolos, aqueles que chegam dizendo assim, não, eu faço tudo certo, a minha vida é uma vida correta. Não, você aprendeu a ter discernimento para pôr à prova essas pessoas. E você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E você até então, você não desfaleceu. Você não é aquela pessoa que vira e diz assim, vou abandonar, vou parar. Você não vai ter a capacidade de chegar a mim e dizer, eu não vou mais exercer a minha função na obra, eu não vou mais continuar cumprindo com a minha missão, eu não vou continuar cumprindo mais o meu chamado. Não, isso eu não espero de você. Porque você é muito dedicado no que você faz. Então havia perseguição, havia a luta que esse anjo e as pessoas daquela época, elas tinham contra os falsos mestres. Mas o versículo 4 diz, repete comigo, contra você, com força, diga contra você, porém, tenho isto. Ó, eu estou vendo tudo que você faz. Ninguém reconhece o que você faz, eu consigo reconhecer, eu reconheço. Mas tem uma coisa que está pegando. Tem um ponto que você está em falta. E o ponto que o Senhor falou foi, você abandonou o seu primeiro amor. Se eu for agora na tradução da amplificada, que eu pedi para eles colocarem aí, mas eu tenho uma cobrança contra você. Você abandonou o amor que você tinha no começo, seu primeiro amor.
Na versão da Mensagem, diz assim: mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Ei, o que está acontecendo com você? O que ocorre? Você vinha caminhando bem, você estava lidando bem com a perseguição, você estava lidando bem contra os falsos mestres, perseverando. Eu tenho visto a sua luta para suportar os sofrimentos por causa do meu nome. Mas espera aí, você abandonou o principal? O que você tinha comigo lá no início, o amor por mim, por me honrar, tudo que você fazia com amor para querer me glorificar, para querer me honrar, me exaltar, tudo você atribuía a mim. O que aconteceu com você? O dinheiro te deixou bobo? Teu casamento fez o seu relacionamento comigo se esfriar? Sua família? Seu trabalho? Suas atribuições? As bênçãos? Qual foi a palavra de ontem? Qual foi o título da mensagem de ontem? Após uma grande vitória, após uma grande conquista. O que eu vejo o Senhor, Ele falando nesses últimos dias, Ele está potencializando através da palavra, Ele está revelando através da palavra, a condição espiritual, a estrutura, o como as coisas, elas se encontram no interior de cada pessoa. Eu separei um significado aqui, de uma palavra, que fala sobre consistência. Diga assim comigo: eu preciso ser uma pessoa consistente. Diga comigo, uma pessoa consistente, diga comigo, tem começo, meio e fim. Ontem eu estava fazendo a reunião com um grupo, com os presbíteros e pastores, e ali eu perguntei para cada um deles: você vai terminar a sua carreira até o fim ou você vai se aposentar? Você vai até o arrebatamento da igreja acontecer, ou caso você morra e o Senhor te leve, você vai até esse ponto ou você vai até um ponto? Agora eu vou me aposentar, agora eu vou parar, porque eu acho que eu não preciso mais fazer a obra, eu não preciso mais me doar, me dedicar, eu não preciso mais me sacrificar, eu não preciso mais acordar nas madrugadas, eu não preciso mais investir como antes eu investia na minha vida espiritual. A palavra consistência, o significado dela é algo sólido, forte, que apresenta força, firmeza, resistência, retidão de caráter, verdade, é real, durável,
não apresenta contradição, persistência, estabilidade de postura. Espera aí, eu pego aqui o significado dessa palavra consistência, e aí eu tenho que perguntar para mim, eu encontro solidez na minha vida? Eu começo algo e eu vou até o fim, ou eu começo e paro? Porque para o anjo está sendo repreendido e disciplinado pelo Senhor, que ele tinha algo contra ele, e o ponto era que ele tinha abandonado, olha a expressão que o Senhor usou, você abandonou o seu primeiro amor? Então, peraí, esse amor que ele tinha pelo Senhor durou por um determinado tempo? Não foi algo sólido, consistente, forte? Não foi algo verdadeiro, real? E aí, eu continuo a leitura, o Senhor fala assim, no 5, lembre-se de onde caiu. Você lembra qual foi o ponto que você caiu? Você lembra? Deixa eu falar uma coisa, diga comigo, uma pessoa só perde o apetite pelas coisas espirituais, diga, quando ela passa a ter apetite por outras coisas, porque apetite não se perde, tá? Eu posso usar a expressão, perdeu o apetite, mas o apetite ninguém perde. Ou você tem apetite pelas coisas espirituais, ou você está tendo apetite por alguma outra coisa. Ou você realmente tem essa fome, essa sede pela palavra, pelas coisas de Deus, você tem realmente esse propósito de servir ao Senhor, ou você está servindo um outro Deus. É o que aconteceu na palavra de ontem do Davi. O que é que o Davi colocou na cabeça dele, depois que ele tinha subjugado os inimigos, o rei Amonita? Ele colocou na cabeça dele uma coroa que pertencia ao rei, que adorava, que servia uma entidade chamada Moloque. E Moloque, diga comigo, Moloque, diga, é a entidade que mais mata crianças. Peraí, se é uma entidade que mais mata crianças, e eu pego e coloco na minha cabeça uma coroa desta entidade, então o que ela tem o poder de fazer quando eu permito, eu dou essa brecha, essa legalidade dela ser colocada exatamente na minha cabeça, na minha mente? Se ela é o que mais mata a criança, então ela vai ter o poder de matar o que na minha vida? O que ela vai acabar matando? Porque os abortos que hoje existem, na época que nós estávamos na Celso Garcia, eu lembro de uma senhora testemunhar que ela provocou 6 abortos. 6. Direto nós ouvimos isso acontecer. E ele colocou na cabeça dele aquilo que pertencia a uma entidade, a uma atuação maligna. Naquele momento, Davi ficou irreconhecível. Se alguém dissesse assim para Davi,
no livro de 1 Samuel, não no livro de 2 Samuel ou 1 Crônicas, mas no 1 Samuel. Davi, você sabia que um dia você vai adulterar, você vai matar uma pessoa e você vai estragar com a vida da tua família? Não, jamais. Longe de mim uma coisa dessa. Se alguém chegar, presta atenção no que eu vou falar para você. Se alguém chegasse em você agora e falasse assim, ó, você vai cometer uma bobagem na tua vida aí para frente. De verdade, olha aqui para mim. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? O que você diria? Jamais. Nunca. Eu não faria uma bobagem dessa. Diga comigo, mais uma pessoa. Diga que tem entendimento da palavra. Diga comigo, ela nunca diria que ela nunca faria isso. Mas ela diria assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha própria vida, tem misericórdia da minha cabeça e me livra de mim mesmo. Porque um momento de distração pode arruinar e pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Um momento de distração. A prova que esse líder aqui, esse anjo dessa igreja, ele tinha perdido o primeiro amor, é que o Senhor deixou para ele aqui bem claro, filho, eu estou vendo tudo que você está fazendo. Quem olha para você de fora não vai acreditar que aqui dentro você abandonou o primeiro amor. Você está entendendo que o Senhor trouxe à tona, trouxe à luz uma situação que ela não seria descoberta pelo que o líder, pelo que aquela liderança, o anjo daquela igreja estava fazendo, porque certamente ele estava fardado, ele estava bem vestido, estava arrumadinho, ele estava executando tudo, então aparecia um falso mestre, ele colocava prova, tinha perseguição contra ele, ele resistia, ele suportava a perseguição, ele era uma pessoa que se dedicava muito, provavelmente, à riqueza que a igreja tinha, porque ele vivia num lugar onde fazia parte de um lugar que a riqueza era uma das maiores que existia no mundo. Mas Deus disse que tinha algo contra a igreja de Éfeso. Ele tinha um ponto, que ele não amava mais a Deus como antes, ele não era mais zeloso no seu amor para com Deus, ele era zeloso para com o templo, ele era zeloso para as organizações. Então é provavelmente que você entrava na igreja desse líder, a igreja era cheirosa, arrumada, as cadeiras provavelmente muito bem alinhadas, pegava provavelmente os banheiros muito bem limpos, vamos dizer assim, era aquela igreja que dava para comer no chão. Mas o Senhor não estava se agradando do quê? Do que o Senhor não estava se agradando? Que ele tinha perdido o primeiro amor. E o Senhor falou para ele aqui, ó, no 5, lembre-se de onde caiu. Aonde foi que você caiu? Qual foi a distração? Qual foi o ponto que você deu legalidade? Para você perder o primeiro amor, para você se esfriar, para você me abandonar. Aonde foi? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Espera aí, quais eram então as obras que ele tinha que voltar a praticar? Se ele era tão cuidadoso, tão zeloso, defendia o nome do Senhor, lutava contra os falsos mestres.
Então, peraí, o que ele precisava voltar a fazer? Diga comigo, ele precisava voltar a se relacionar intimamente com Deus. Ele não era mais cheio do Espírito Santo. Ele não era mais aquele homem que usava os dons e os talentos da forma correta, com a intenção e motivação certa. Ele não era mais aquele homem que emanava da vida dele, saía da vida dele a unção de Deus, o poder de Deus. Ele não tinha vida mais no Espírito, ele não tinha mais aquela comunhão com Deus, o amor por Deus. Então provavelmente era aquele rapaz que fazia a obra e não orava, era aquele líder que ele fazia a obra, mas ele não se consagrava, ele fazia a obra, mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele provavelmente, ele podia até ser batizado no Espírito Santo, mas há muito tempo ele não havia sido renovado. Então muita coisa, ou seja, a igreja de Éfeso, a liderança desse anjo para essa igreja, estava quase que voltada para um trabalho. Ele fazia daquilo, da missão, um trabalho. Era um trabalho. Ele estava lá para trabalhar na igreja. Deus não nos levantou, Deus não nos ungiu para trabalharmos na igreja. Mas Ele nos incumbe de missões dentro do nosso chamado, e nós precisamos executá-la. Diga comigo, com unção, diga com poder, diga com vida no Espírito. Se eu ler aqui na versão da Mensagem, o 5, está assim, ó, Apocalipse 2:5 na Mensagem não, me desculpe, na Amplificada. Lembre-se em seguida, a partir de que altura você caiu. A partir de que altura você caiu? De qual ponto? Qual momento? Qual dia? Qual mês? De que tempo para cá você caiu? Posso falar uma coisa? Tem gente que nessa fase agora, da pandemia, deu legalidade para o diabo. Tem gente que nessa fase agora da pandemia, com a questão da pessoa não poder estar dentro da igreja, com os cultos presenciais, e ela teve que ficar um pouco mais na casa dela, e não podia vir à igreja para os cultos presenciais, tem gente que caiu nessa fase. Tem gente que se distraiu nessa fase. Então, ou seja, eu estou aqui, estou aqui, Pedroso, estou aqui pregando a palavra. Ah, mas agora, gente, eu vou voltar às minhas práticas lá de trás, sabe? Vou me dedicar de novo àquela vida que eu tinha antes. Agora, deixa eu assistir o que eu quero assistir na TV, deixa eu assistir o que eu quero assistir em rede social, canal de YouTube. Deixa eu viver, deixa eu ir tocar um pouco a minha vida, deixa eu curtir um pouco, deixa eu aproveitar um pouco, deixa eu desfrutar um pouco dessa vida. Você tem uma missão, você foi incumbido de algo, você está aí para ajudar pessoas, você está aí para apoiar pessoas, você está aí para fortalecer pessoas, você está aí para abrir os olhos dos cegos. Você está aí para atender, você está aí para visitar, você está aí para ajudar, você está aí para aconselhar, você está aí para poder, muitas vezes, até disciplinar, corrigir. Não, mas deixa eu dedicar, eu passo a madrugada, se for preciso, eu fico até sem dormir, assistindo filmes, vendo séries. Não, deixa eu me dedicar ao videogame, deixa eu me dedicar à minha vida, eu não posso ter vida também, eu só tenho que fazer a obra. Não, filho, você fez uma escolha de vida.
Aquele que põe a mão no arado não pode tirar, não pode nem olhar para trás. Você não é obrigado a estar aí. Você sabe uma coisa que todos os obreiros e lideranças ouvem? Você não é obrigado a estar aonde você está. Mas a partir do momento que você decidiu estar onde você está, você precisa militar com excelência. Você precisa entender que você precisa morrer para o pecado. Até porque o pecado não morre, mas eu morro para o pecado. E se nós não morrermos para o pecado, então aquelas velhas inclinações, as minhas inclinações passadas, aqueles pontos aonde o diabo, ele já me ceifou, ele já me roubou, ele já me dominou. Você vê que coisa, né? O Davi, quando ele foi fazer aquela bobagem de colocar aquela coroa na cabeça dele de 35 quilos, e ali ele deu uma legalidade, ele permitiu que aquela entidade passasse a modelar a mente dele, os pensamentos dele. Ali ele perdeu o discernimento, ele perdeu a unção, ali ele perdeu a visão, porque ele teve contato com algo que não era para ele. Ele não precisava daquilo. Na contagem dele no censo, é tão interessante, depois medita lá em 2 Samuel 24, ou 1 a Crônicas 21, quando a Bíblia fala do censo, ou seja, da contagem do povo, dos soldados que Davi tinha, quando ele manda Joabe fazer a contagem, Joabe vira para ele e falou: mas peraí, o meu senhor, para que o senhor precisa contar o povo? Isso que você está querendo fazer vai levar Israel a pecar. Deus pode dar ao Senhor até 100 vezes mais do que o Senhor tem. Vou repetir. Davi, olha o que Joabe falou para ele, falou com sensatez. Deus pode te dar, Davi, até 100 vezes mais do número de pessoas que você tem aí ao teu dispor para a guerra. Diga comigo, Deus pode me dar muito mais. Diga 100 vezes mais do que eu tenho na minha vida hoje. E é uma promessa que Jesus fala no Novo Testamento. Que não tem aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, por amor a mim ou ao Evangelho, que não receba até 100 vezes mais. Filho, você acha que para militar bem na obra, você precisa de um pouco mais? Eu financio um pouco mais você? Eu te dei um pouco mais de condição? Eu mande para você um pouco mais de recursos? Querido, eu mando tudo que você precisar. Eu posso mandar para você até 100 vezes mais. Você está ouvindo isso ou não? Mas ele disse, o que você está querendo fazer não é bom. Porque alguns ficam naquela ladainha, fazer a obra, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer a obra, mas eu preciso de condição, mas eu para poder fazer a obra, sabe, isso tem que acontecer na minha... Não, tem que acontecer sim, você tem que dar condições, mas quando a pessoa está com uma ladainha dessa, é porque ela ainda não entendeu o significado. Porque quem realmente entendeu o significado da missão, do chamado, do propósito, ela sabe que Deus há de suprir ela tudo o que ela precisa. Ela não vai ter falta de nada. Aí Davi ouviu Joabe dando a ele o conselho certo. A Bíblia usa a expressão assim, mas a palavra de Davi prevaleceu.
e ele quis que Joabe contasse o povo. Joabe ficou tão contrariado, mas ele ficou tão contrariado com aquela atitude estúpida do Davi, que ele contou o povo, mas ele não contou a tribo de Benjamim, não contou a tribo de Levi. Só na contagem das 10 tribos, tinha mais de 1 milhão de soldados. Mais de 1 milhão tinha. E quando ele trouxe para o Davi a contagem das 10 tribos, e Davi não sabia que era só de 10, e achou que era das 12, a Bíblia fala que naquela hora, naquele momento, Davi viu a bobagem que ele tinha feito. A Bíblia diz que o coração dele doeu. E naquele momento, Deus manda o profeta Gade falar com ele, falar, o que você fez, só numa tamancada só. A Bíblia fala que havia um anjo destruidor, de Beersheba a Dan, ou seja, é de uma extremidade a outra. Você está vendo aqui essa parede daqui da nave? A outra. Então imagina o território, de um ponto a outro. Vamos falar assim, lá da zona sul, do extremo sul até o extremo leste. Vamos colocar, o extremo norte. Vamos colocar assim, eu falo extremo leste, que é os 2 pontos mais longe que existem, mais extensos de São Paulo. Mas vamos pegar aqui, lá do extremo sul até o extremo norte aqui. Numa tamancada só, morreu 70 mil soldados. 70 mil. E a única forma que Davi recebeu de direção para que aquela praga, para que aquela maldição, para que aquela desgraça cessasse e não continuasse mais, era ele escolhendo na mão de quem que ele queria cair, e ele escolheu cair na mão de Deus, não aceitou cair na mão de inimigo nenhum, e ele teve que oferecer uma oferta de sacrifício, ele teve que pagar um preço para poder cessar aquela destruição que estava tomando conta de todo o seu exército. O que Deus ia fazer com o exército de Davi? Diga comigo, Deus, pelo pecado de Davi, ia levá-lo a perder, diga, todos os seus soldados. O que ia acontecer com o exército de Davi? Ele ia perder todos. Todo o investimento, todo o tempo, toda a dedicação de formar, de treinar, de ensinar, de investir, ele ia perder tudo. Aí eu pergunto, vale a pena? Uma pessoa que vem investindo tempo, dinheiro, energia, força, se dedicando, e daqui a pouco vir e sofreu uma perda violenta, tudo por causa de egoísmo, tudo por causa de orgulho, para ele massagear o eguinho dele, olha o tamanho do meu exército, a força que Davi tinha para as vitórias nas batalhas, não vinha do exército em primeiro lugar, vinha de Deus, vinha do que ele recebia de Deus. O anjo dessa igreja aqui, ele não tinha entendido que toda a energia que ele tinha para poder lidar bem com as perseguições, para poder lidar contra os falsos mestres, a sabedoria, o discernimento, a capacidade, os dons, os talentos que ele tinha se esquecido que tudo aquilo não tinha alcançado, ele não tinha alcançado pelo mérito dele, não era mérito dele, era mérito de Deus, vinha de Deus, Deus havia dado a ele. Mas Davi, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, e que aquilo doeu o coração dele, ele se arrependeu. E o Senhor está falando para o anjo dessa igreja de Éfeso aqui, no versículo 5, amplificado Apocalipse 2:5, lembre-se em seguida a partir de que altura você caiu.
Arrependei-vos, mudem o homem interior para que vocês conheçam a vontade agora de Deus. Você precisa mudar o teu interior, o teu homem interior, para você agora saber qual é a vontade de Deus. E façam as obras que vocês fizeram anteriormente, ou então irei visitá-los e removerei o vosso candelabro do lugar, a menos que vocês mudem de ideia e se arrependam. Vou ler na NVI. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quais eram as obras que eu praticava no princípio? Tem gente que ele tinha um prazer de estar na igreja todo dia. Ele tinha prazer de evangelizar. Nossa, entregar um jornal. Às vezes ele era capaz de virar e falar assim: já acabou o evangelismo? Já terminou o jornal? Não tem mais jornal, não tem nenhum cartãozinho, um folheto para eu poder continuar evangelizando? Já acabou o trabalho social? Já tem que ir embora para casa? Ah, não vou embora para casa não. O que tem para fazer lá na igreja? Eu faço, eu quero fazer, eu quero ficar na igreja. Eu quero ficar na igreja, eu quero ajudar na igreja. Ah, tem que lavar o banheiro. Ah, eu lavo com prazer. Eu vou levantar aqui a minha calça, aqui eu suspendo a minha calça aqui, eu me organizo aqui. Não, mas você não trouxe uma roupa, você não trouxe nada para poder se organizar. Não tem problema. Antigamente as cadeiras eram brancas, né? Eram aquelas cadeiras de plástico. O que é? Tem que lavar? Tem que lavar as cadeiras da igreja toda? Ah, eu lavo. O que é? Tem que passar um pano em todas essas cadeiras, por mais que são novas, tem que limpar aí a estrutura da cadeira, tem que ver o detalhe do detalhe de cada ponto da cadeira. Ah, eu faço. Não tem problema. O que é? Tem que varrer o estacionamento inteirinho aqui da igreja? Eu varro, eu faço o que tiver que fazer. O que eu tenho que fazer? Tem que evangelizar na comunidade, tem que evangelizar num sinaleiro, tem que enfrentar aquele dia de sol mais forte, que vem para queimar a tua pele. Ah, eu vou. Eu tenho essa disposição. Não tem problema algum. O que é? Tem que ficar mais tempo com Deus, orar mais, ouvir mais a palavra. Há alguns agora, 3 horas de culto. 2h30 na frente de um celular, de um computador, tendo que assistir a palavra. Ah, eu não assisto toda a palavra da bispa, não. Ah, eu não paro para ficar assistindo todas essas palavras, não. Ah, mas a igreja dá material gratuito, ou seja, para poder eu crescer, para eu aprender, para eu me desenvolver, para eu evoluir. Ah, eu não tenho tempo para isso, não. Não dá tempo, eu já tenho que acordar 3, 4, 5, 6 horas da manhã para poder sair, para ir para trabalhar, para pegar metrô, para pegar ônibus, para poder enfrentar o trânsito. Às vezes eu tô morrendo, eu estou cansado, eu estou exausto. O que é? Tem que investir, tem que ir nas reuniões, tem que ir lá nos cultos. Daqui a pouco tem o propósito dos 52 dias. Tem que estar na igreja todo dia. Tem que fazer o propósito, obreiro tem que fazer o propósito também. A pessoa já começa a ver como um peso, um fardo, é difícil, é complicado. O que é? Tem que ungir, tem que ungir 6.000 metros quadrados de igreja. Tem que ungir todo dia essa igreja. Tem que orar todo dia nessa igreja. Quantos que eu já vi ter a disposição de pegar um azeite, untar a mão de azeite, dar aquela molhada na mão com azeite e tocar poltrona por poltrona e dizer: Senhor, em nome de Jesus eu declaro, eu quero almas novas na igreja, eu quero almas novas na igreja, eu quero almas novas na igreja, eu quero almas novas na igreja. E gente hoje, que para atender uma alma, para cuidar de uma alma, para evangelizar uma alma, para ajudar uma alma, pesado, difícil, complicado.
Aquele membro dá trabalho. Aquele obreiro dá trabalho. O fulano de tal me dá muito trabalho. Não dá para ter paciência com esse tipo de gente, não. Fica em casa. E tem gente assim. Tem pessoas fazendo a obra assim. Ou quando não, só preocupado com os erros e com as falhas de quem está do lado. Claro, eu não estou falando isso no contexto de que a pessoa tem que errar, tem que viver errando, falhando, fazendo ao seu modo. Não, tem um padrão, tem uma forma de seguir. Mas o Senhor falou com essa igreja, você precisa voltar ao princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando a gente fala do candelabro, essa igreja ia deixar de existir. Ele ia perder a igreja. Ele ia perder a missão. Ele ia perder o chamado. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, o diabo trabalhando? O que está lá em Mateus 24, 12, e o amor da grande massa de pessoas se esfriará por causa da ilegalidade e iniquidade multiplicadas. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje? O amor das pessoas está se esfriando. O amor pela família, o amor pelos filhos, o amor pelas almas, o amor pelo templo, o amor pela missão, o amor por Deus, o amor pelo propósito, em tudo glorificar e honrar a Deus. Cada dia está acabando, está diminuindo. As pessoas já não se dedicam mais como antes. As pessoas não oram mais com o mesmo fervor como antes. Pode perguntar para os obreiros que sobem nesse altar para fazer o trabalho de oração. Pergunta para eles se continuamente eles não ouvem. Se você subir nesse altar e você for lá só para encher linguiça, você subir nesse altar para fazer mais uma oração como uma obrigação, um ritual. Esse trabalho de oração que é feito na igreja não é feito por fazer. Se tem uma coisa que tem poder de definir, de mudar, de reverter, é a oração. A oração é a chave, é a arma mais poderosa que nós temos para combater o mal, para vencermos os problemas e os desafios. Essa conversa que nós temos com o Senhor na oração é o que nos sustenta, é o que nos fortalece. Amém? E muita gente vai tratando aquilo que não pode ser tratado como algo comum, como comum. A oração não é uma coisa comum, não é uma coisa natural. É algo espiritual. É algo que une você com o céu. É algo que te liga com o céu, te liga com Deus. E que faz você receber de Deus a unção dEle, o poder dEle, a revelação dEle, o entendimento dEle, a visão dEle, a direção dEle, a sabedoria dEle. Seis. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, vamos juntos? Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele não tinha prazer nas práticas dos nicolaítas, que eram aqueles que tinham práticas de oferecer sacrifícios a ídolos, a deuses. Ele não tinha essa prática, não tinha essa conduta. E o Senhor termina falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Porque se você resistir, se você vencer, se você militar da maneira correta, se você combater o bom combate, Ele está dizendo, eu vou dar a você o direito de você comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
que é aquela árvore que a bispa falou esses dias atrás, que dos dois lados, aonde o rio que sai do trono de Deus, ele passa pela cidade, a Bíblia fala que dá fruto dos dois lados, não dá fruto só de um lado, dá fruto dos dois lados. E a Bíblia diz que frutifica essa árvore 12 vezes ao ano. É um fruto para cada mês. E esse fruto que a Bíblia fala, da árvore da vida, é o que alimenta, é o que fortalece, é o que mantém a pessoa na vida eterna. Então, peraí, eu tenho recebido condições para me manter em Deus. Tem uma passagem, eu não vou ler hoje, mas numa próxima ocasião, provavelmente eu há de ler, no livro de Gálatas, capítulo 3, você pode meditar lá depois, que o Senhor perguntou para os Gálatas, naquela época, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto não foi exposto como crucificado? O que aconteceu com vocês? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito? Vamos juntos? Tendo começado no Espírito. Por que agora? Continua comigo, por que agora? Procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços. Peraí, querido, você começou no Espírito. Por que agora você perdeu o Espírito? Quem te enfeitiçou, Gálatas? Ô Gálatas, quem foi que te enfeitiçou? Quem tomou a tua mente? Você está me dando uma sensação que você está enfeitiçado, você está dominado por uma obra de feitiço. O que é que aconteceu com vocês? Vocês começaram bem. Vocês começaram no Espírito. Se vocês começaram da maneira certa, agiram, se portaram do modo correto, mas vocês perderam o juízo? Por que vocês estão fazendo essa bobagem com a própria vida de vocês? Deixa eu falar uma coisa. Você acha que uma pessoa que ela colocou a mão no arado dela, agora ela ora quando ela quer orar ou quando ela tem vontade, você acha que vai terminar bem a vida dessa pessoa? Ela não busca Deus como ela deveria buscar. Ela não se relaciona com Deus como ela deveria se relacionar. Ela não se consagra a Deus como ela deveria se consagrar. Ela não medita na palavra como ela deveria meditar. Ela não investe na vida espiritual dela como ela deveria investir. Você acha que essa pessoa, ela só fazendo essas coisas, deixando de fazer essas coisas, as coisas vão terminar bem para ela? A verdade é, ninguém para de orar, ninguém para de meditar na palavra, ninguém para de investir na vida espiritual, se alguma coisa não entrou na cabeça dela para tirar ela disso, para roubar o foco dela. Diga comigo, a única coisa que mata a minha vida espiritual é o pecado. É o pecado. E o que eu mais tenho visto matar é a mentira, é a pornografia, é as pessoas amantes de si mesmas, usando o seu próprio corpo para o seu bel prazer, para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, para as concupiscências da sua carne. Porque a Bíblia fala que existem as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos. Muita gente, ele alimenta a carne dele pelo que ele coloca aos olhos dele. Muita gente alimenta a carne dele. Ele pode não praticar o sexo lá com aquela pessoa, mas ele alimenta através de fantasias e imaginações. Ele alimenta muita coisa através da mente dele, através dos olhos. Mas, ou seja, quando a gente fala dos olhos, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com a mente.
A gente consegue ver, é com a mente. A gente fala dos olhos, mas tudo é aqui. Tudo está relacionado aqui. Quem está entendendo a palavra? O Senhor tinha algo contra aquela igreja. Aquele líder militava bem, fazia bem o trabalho dele? Ele até fazia. Mas Deus trouxe à tona algo que estava em oculto. Deus trouxe à tona aquilo que não estava certo no interior. Aquilo que ninguém poderia desconfiar que aquela liderança, ela tinha um problema no coração, ela tinha algo que estava errado no interior dela. Ninguém, quem olharia assim diria, meu Deus, está tudo certo. Não, tem algo que está errado aí. Você perdeu o primeiro amor. Volta agora. Retoma. Volta às primeiras obras. Acode agora, você precisa acudir isso agora. Porque se você não acudir isso agora, você vai perder. O Senhor anunciou que o Senhor não ameaçou, o Senhor avisou, você vai perder. Você vai ter perdas na sua vida. Se você não se arrepender, você vai ter perdas. Aqui ele ia perder a igreja. O líder da igreja de Éfeso ia perder a igreja dele. Ela ia deixar de existir. Então, muitas pessoas aí já tiveram muitas perdas na vida. E nós não estamos aqui para sofrermos mais perdas na nossa vida. Então, ouça aquilo que o Espírito de Deus, ele está falando. Como disse aqui no 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração e fecha seus olhos agora. Nós vamos encerrar o trabalho do projeto Casa Firme, essa parte. Essas 25 horas que vão se completar agora. E cada um deve parar e ver. Ainda até eu coloquei aqui. Muitos começam bem, mas por falta de consistência deixam de lado o que começaram. Consistência está ligada à continuidade. Se você não der continuidade, como diz a palavra lá no Velho Testamento, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Se você não der continuidade, se você acha que já teve perdas na vida, nada é tão ruim que não possa piorar. Há um demônio trabalhando para o esfriamento das pessoas. Tem demônios trabalhando para que obreiros, evangelistas, servos, discípulos do Senhor percam o prazer de fazer a obra. O prazer de ir para a igreja, o prazer de evangelizar, o prazer de pregar a palavra, sabe? O prazer, aquele prazer, aquela sede, aquela fome. O diabo tem trabalhado para colocar um esfriamento na vida de muitas pessoas. E a Bíblia diz, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga, você julga está firme. Você julga que está tudo bem com você. Você diz para todo mundo, não, está tudo bem comigo. Então, a prova que você está firme é que você está cuidando para não cair. Você está vigiando, você está atento à tua mente, atento ao teu coração. Atento às vozes que você está ouvindo, atento onde você está colocando os teus olhos, atento ao que você está pensando, atento à tua vida espiritual, para não perder o primeiro amor. Mas tem alguém aqui que perdeu o primeiro amor, volta. O Senhor está falando, ei, você perdeu o primeiro amor? Você perdeu a prática das primeiras obras? Você já não me ama mais como antes, você já não se dedica mais a mim, a minha vontade, a minha palavra como antes. Então volte-se. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto você tem tempo. Eu estou te dando tempo para você se arrepender.
Eu estou te dando tempo para você colocar a tua vida espiritual em ordem. Volta, confessa o que tem que confessar, se livra do que você tem que se livrar, pede perdão para quem você tem que pedir. Se errou com uma liderança, você errou com Deus, você errou com a obra, você errou com a liderança, você errou com a igreja. Repara, peça perdão. Mas o Senhor está dizendo: volte. Volte ao primeiro amor. Ó Santo de Israel, eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas ao Senhor. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado, meu Deus, pela direção. E o Senhor está falando, uma hora de um jeito, uma hora de outro. Ainda que as pessoas não queiram, meu Pai, perceber ou dar ouvidos à tua voz, mas o Senhor está falando. O Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que aconteça, Senhor, uma mudança interna, uma mudança nesse interior. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, ajuda essa pessoa a voltar ao primeiro amor. Ajuda essa pessoa a voltar. Meu Pai, ela precisa ver aonde foi que ela caiu, aonde foi que ela se distraiu. Eu tenho planos tão grandiosos com você. Eu tenho planos altíssimos com você. Eu tenho algo grande para fazer na tua vida e através da tua vida. Então volta lá, meu filho. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você se distraiu? Aonde foi que você se envolveu com o que não devia? Aonde foi? Tem algum ponto aí que você caiu? Em que altura? Qual momento? Que você me deixou, que você me abandonou no coração, que você começou a se dedicar e priorizar outras coisas. Talvez até o fato de você estar fazendo a obra e fazendo muitas coisas na obra, essa sua vida, essa sua rotina na obra, talvez está até te afastando do Senhor e você não está tendo mais esse tempo de qualidade com o Senhor. Volta, volta. Enquanto é tempo, volta. Enquanto você tem chance, volta. É o Senhor falando conosco, volta. É tempo de uma volta para Ele. É tempo das pessoas se voltarem para o Senhor. É momento de acontecer uma volta à inocência. Meu Deus, ao tempo da inocência, ao tempo do primeiro amor, ao tempo das primeiras obras. Volta ao tempo da inocência. Pede para Deus purificar tua mente, purificar teu coração. Volta enquanto você tem chance. Porque vai haver um momento que a palavra do Senhor diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um momento que não vai se achar mais. Então o tempo é agora, a hora é agora. O dia da salvação é hoje. E eu oro por todos os nossos obreiros. Eu oro por todos que fazem a obra do Senhor. Eu peço ao Senhor: levanta mais obreiros. Levanta, Senhor. Levanta mais obreiros. Levanta mais pessoas para a obra. Levanta, Senhor. Levanta mais pessoas para o teu reino. Levanta mais pessoas dispostas a se comprometer, meu Pai. E que essas pessoas sejam, em nome de Jesus, tomadas, meu Pai, pelo teu Espírito. Que elas tenham um caráter que sustenta o peso da bênção. E que elas entendam que elas têm uma missão, um chamado. Eu não te ungi, eu não te levantei, eu não te trouxe para você permanecer do mesmo jeito. Então que essa pessoa entenda isso e que ela se posicione em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Continue falando a cada coração e abrindo os olhos do entendimento de cada pessoa em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus.